Saudações, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito, você está no canal do Blog do Chiquito no YouTube. E hoje eu vim falar aqui a vocês mais uma aula do curso, a nossa aula de número 22 do curso de plástico modelismo. A gente vai falar um pouco sobre pincel. Essa aula não vai ser uma aula prática, essa aula vai ser uma aula teórica. Quero falar um pouquinho a respeito de pincéis com você, pinturas a pincel, como utilizar o pincel, como escolher o pincel. Dúvida muito frequente entre vocês, muita gente me pergunta, muita gente não quer usar aerógrafo, como que faz para usar mais pincel, né? Vou começar a riscar a superfície desse assunto no vídeo de hoje. Hoje, então, uma aulinha teórica falando a respeito de pincel. Antes da gente começar, você vai deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação. Vou soltar uma vinhetinha rápida e eu já volto com essa aulinha aqui. Fica aí. Sejam todos bem-vindos à aula número 22 do curso de plástico modelismo. Vamos falar um pouco sobre pincéis. Por que a gente vai falar um pouco sobre pincel? Porque a gente está lá montando o nosso M113, a gente está fazendo os detalhes do interior. Chegou a hora de pintar umas coisinhas no pincel, né? E como tudo nesse curso, eu não quero dar nada vomitado para vocês. Eu quero que vocês entendam alguns aspectos. Primeira coisa a se dizer é: pincel é tudo igual? Posso usar qualquer pincel que vai dar certo? A resposta é não, pincel não é tudo igual, tá? A gente precisa de alguns tipos de pincéis para a prática do hobby, né? A gente precisa de pincéis chatos de cerda dura, pincel chatos de cerda redonda também são bem-vindos. A gente precisa de pincéis de ponta, a gente precisa de pincéis de cerdas macias, pincéis de menor qualidade, pincéis de maior qualidade. A gente precisa de uma diversidade de pincel. Eu tenho vários aqui, tá? Tenho muitos aqui para mostrar para vocês, tá? A qualidade do pincel reflete diretamente na qualidade do acabamento da pintura, tá? Quanto melhor o seu pincel, maior é a possibilidade de você entregar um bom acabamento com a sua pintura, tá? Vai depender de outros fatores, qualidades de tinta e tudo mais, mas saiba que o pincel de qualidade interfere sim no efeito, no acabamento, no rendimento da sua pintura. Quais pincéis você deve preferir? Prefira os pincéis de cerdas naturais, podendo ser Marta, Kolinsky, esses tipos de bichinhos fofinhos, chinchilas, castores, vários bichinhos fofinhos cedem seus cabelinhos para a gente fazer pincel. O mais comum é a Marta e o Kolinsky, né? Conhecido também como Sable. Tá? Sabe que os bons pincéis não são veganos, tá? Se você tem essa preocupação, não quer causar mal aos animaizinhos, né? Porque eu sempre confundo, tem um dos dois, o Kolinsky e a Marta, tem um dos dois que não dá para domesticar, tem um dos dois que você tem que caçar na natureza e escalpelar o bicho para fazer pincel. Eu acho que é o Sable, eu acho que é o Kolinsky, ele é bravo para chuchu, mas eu não tenho certeza. Se você está preocupado com isso, existem os bons pincéis de cerdas sintéticas, eles existem, eles não são baratos e não são fáceis de achar, como o caso, por exemplo, da série University da marca Winsor & Newton, são sintéticos e são ótimos, tá? Mas os pelinhos naturais são tão bons, tão fáceis de lidar, né, que a grande maioria dos bons pincéis são feitos de cerdas naturais, tá? O pincel do dia a dia, o pincel que você vai usar mais, são pincéis que tem a cerda macia, como essa, né? A cerda macia é o que a gente usa mais, mas você também precisa dos pincéis de cerdas chatas para alguns efeitos,
como no caso do dry brush que a gente fez um dry brush na última aula, então você precisa de um pincel apropriado para isso, tá? Então tem uma gama de pincéis, não tenha um tipo, tá? Não adianta você só ter pincel bom, você tem que ter uns pincéis ruins também para fazer determinadas funções, tá? Esse aqui é um pincel extremamente barato e ainda assim eu achei ele até razoável às vezes. Não bom, bom é uma palavra muito forte para ele, mas eu acho ele razoável, aceitável. Mas saiba que hoje no Brasil, para você comprar um bom pincel como esse assim, você vai começar pagando aí por volta dos seus 15, 20 reais, tá? Esse é o preço de um bom pincel. E qual que é o limite? Putz, limite não tem. Tem pincel de 200, 300, todos os reais, né? Limite não tem. Outra coisa que você precisa saber é que, além da qualidade do pincel, a dureza da cerda interfere no acabamento, tá? Então, a textura do pincel passa para a pintura. Então, se você vai fazer superfícies duras, prefira pincéis mais duros, né? Fazer metal, aço descascado, por exemplo, a gente faz dry brush, inclusive porque o dry brush ajuda a passar essa sensação, essa textura para nós. E os pincéis precisam de tintas, de preferência tintas específicas para eles, tá? Eu gosto muito de usar Tom Colors, apoiadora, patrocinadora aqui do canal, funciona muito bem com pincel. Gostamos também de Vallejo, tenho bastante aqui, uso bastante. E antes que alguém me pergunte, antes que alguém fale, antes que alguém cite alguma coisa, tá lá, Acrylex, tá lá, também tá aqui, também tá nessa gama aqui. O que as boas tintas de aerógrafo, de pincel precisam ter, tá? As boas tintas para pincel são tintas à base de água, tintas que reagem bem à água. Às vezes ela pode não ter água na composição dela, mas você consegue diluir bem na água e ela reage bem. Porque a regra de ouro do pincel é exatamente o contrário da regra de ouro do aerógrafo. O aerógrafo, a regra de ouro é thinner, e no pincel a regra de ouro é água. Então a gente usa tintas à base d'água no pincel. O thinner estraga o pincel, não é recomendado usar. E as tintas muito voláteis, as tintas solvidas, né, elas têm a tensão superficial muito baixa. Quem gosta de tensão superficial baixa é o aerógrafo. O pincel, ele gosta de tensão superficial, um pouquinho pelo menos, tá? Se tiver muito, a tinta retrai na peça, mas um pouquinho a tinta tem que ter, porque senão, se não tiver tensão superficial, a tinta não fica no pincel, a tinta escorre do pincel. Então o pincel demanda a tensão superficial da tinta para ele conseguir segurar a tinta no lugar. E quais tintas têm tensão superficial? As tintas acrílicas à base de água, tá? Vallejo tampa verde, Vallejo não, Acrylex tampa verde, Vallejo, Tom Colors. E entra nesse balaio também Talento, entra nesse balaio Scale, Green Stuff, AK, todas essas tintas de tubinho, bisnaguinha, base d'água, são tintas boas para pincel. Tudo que a gente sofre com essas tintas para usar no aerógrafo, elas recompensam a gente sendo ótimas no pincel. E paleta úmida, devo usar ou não? Tá? Não vou ensinar a fazer paleta úmida neste vídeo, neste curso aqui, porque eu já tenho um vídeo falando a respeito disso, acho que inclusive eu montando esta paleta úmida, tá? A paleta úmida é uma combinação de uma espuma, um papel, uma esponja retendo água, em cima um papel que seja fino e fibroso, assim, permeável, bom, fibroso não, permeável, para ele servir como uma espécie de membrana, tá? E em cima dessa membrana você coloca a sua tinta. As embalagens da Tom Color sempre decepcionam a gente, né? Sempre que eu vou pegar ela num vídeo, numa live, o bagulho tá entupido. Vai filha, você consegue. A tinta é ótima, a embalagem é uma porcaria. Não corta não, editor, deixa a galera ver. Pronto.
botei um pinguinho de tinta lá. Qual que é a vantagem da paleta úmida? Tá? A paleta úmida, ela não é uma unanimidade, inclusive ela é uma coisa meio moderna. Eu mesmo uso paleta úmida tem uns 5 anos. Eu me adaptei, eu gostei. A paleta úmida é boa porque ela preserva melhor a tinta aqui. Então essa gotinha de tinta vai ficar aqui por mais tempo, para trabalhos mais longos. Você não vai precisar ficar renovando essa gotinha, né? Você pode até usar uns aditivos, mas se você não usar nenhum retardador de secagem e tudo mais, você pode deixar isso lá, tá? Você pode usar um godê normal ou até mesmo uma paleta de vidro, né? Eu trabalho sobre uma superfície de vidro, né? Justamente para ter esse tipo de serviço, né? Antigamente eu usava muito em cima do vidro, minha própria mesa já era minha paleta. Aqui a tinta seca mais rápida, então aqui você tem que usar essa tinta de maneira mais rápida do que você usaria na paleta úmida. Bom, então vamos todos mundo para a paleta úmida? Não, porque a paleta úmida cobra seu preço também, tá? A paleta úmida, a constante exposição da tinta à água, por mais que a gente creia no fato que a água seja neutra, que a água só dilui, mas você manter essa tinta em um estado constante de diluição, você perde algumas características dela, tá? Então, por exemplo, uma Vallejo exposta há muito tempo na paleta úmida, por mais que ela esteja ali ativa, ela começa a ter tensão superficial demais. Ela fica muito exposta à água e a tinta com tensão superficial demais, você espalha no kit, ela retrai, né? Mas assim, é uma sensibilidade mínima, você pode até perceber isso, mas isso não atrapalha. Outra coisa que atrapalha é que tanto a água quanto os componentes envolvidos na paleta úmida, principalmente o papel, podem alterar o pH da tinta, tá? O pH é tudo. O pH, você dá um choque de pH na tinta, você altera muito a textura, o funcionamento, o comportamento dessa tinta, tá? O papel é o principal fator de alteração de pH da tinta, isso porque ele libera fibras, tá? Então esse papel manteiga, essa película que você coloca aqui, você tem que escolher bem qual papel você vai escolher, porque tem que ser um papel que libera menos fibra, porque a fibra liberada na tinta, além de acrescentar essa tinta um sólido, vai ter um negócio fibroso na sua tinta que não tinha antes, essa fibra acidifica a tinta e a tinta corre o risco de perder textura, tá? Então não é completamente de graça usar a paleta úmida. A paleta úmida cobra um preço, mas é um preço barato, você encara numa boa. Eu vou muito para a paleta úmida. No vidro, a tinta seca mais rápido, tá? Mas você mantém a integridade da tinta. A tinta continua sendo a tinta que ela é e sempre foi, tá? Inclusive, se você quiser acrescentar alguma coisa nela aqui, um retardador de secagem, um solvente diferente, né? Você não contamina outras tintas que podem estar perto, né? A paleta úmida pode ser um vetor de contaminante, sabe? Cair um aditivo numa tinta que você não queria e tudo mais. Mas, repito, são problemas mínimos, tá? Não quero problematizar a paleta úmida, porque eu gosto muito. Eu recomendo que você experimente as duas, teste as duas, ver qual que você gosta mais. Se a pouca, porém existente perca de performance da tinta compensa o tempo a mais que ela fica na paleta. Eu acho que sim, eu gosto de paleta úmida, então, tá? Mas, por exemplo, a paleta úmida é péssimo para trabalhar com tinta óleo. Tinta óleo eu trabalho em cima do vidro ou em cima do papel toalha, tá? Mas eu já não vou falar de tinta óleo nesse aspecto, então a gente deixa para uma próxima. Diluição. Como que a gente acerta a diluição de uma tinta? Tá? Se a gente pegar essa tinta do jeito que ela está, eu vou molhar a pontinha do pincel aqui, vou usar a própria paleta dela e vou fazer um teste. Tá? Você vê que a tinta espalha bem, ela trabalha bem sobre essa textura.
Mas se você trabalhar com a tinta muito grossa, você pode acabar texturizando demais a sua tinta. Fica aquele aspecto grosso, fica os risquinhos da cerda na pintura. Então, você pode molhar na água, tem aqui meu potinho de água aqui, né? Você molha o pincel um pouco na água e você pode misturar um pouco a tinta. E você faz o teste do risco. Você vê que você até consegue aumentar o risco que você consegue fazer, tá? Uma hora, se eu diluir demais, se eu colocar muita água nessa tinta, uma hora essa tinta perde textura e ela não fica boa para pintura. Ela pode servir para um wash, para um glaze, tá? Mas o teste é esse: você molha na água e passa aqui no papel, você já consegue sentir se a textura tá boa, né? Isso aqui é a Tom Colors. E para usar a tinta, você molha só a pontinha do pincel e aplica, tá? Você vem espalhando, tá? A tinta acrílica você não pode espalhar muito. Você tem que só distribuir a tinta com a pontinha do aerógrafo e a pontinha do pincel. Você confunde pincel com aerógrafo, né? É vontade de usar aerógrafos. Você sempre molha a pontinha ali, né? E espalha, tá? E não fica passando o pincel demais, porque uma hora você parou de espalhar e você começa a arrancar a tinta, tá? E trocar aqui a aguinha do meu bebedouro de calopsita, molho o pincel, papel toalha de preferência, de vez papel higiênico, tá? Vai mantendo o pincel limpo e seco. Daqui a pouco eu vou falar de manutenção de pincel para vocês, tá? A gente precisa de pincéis muito pititicos. Esse aqui, por exemplo, é um 30-0, né? Ele tá meio descabeladinho, mas ele é pititico. Tenho menores, eu tenho um aqui, tenho um 20-0 aqui, pititico. Esse aqui tá precisando de uma manutenção. Teve um que caiu no chão aqui, né? Que tava mais limpo. Esse aqui é um 10-0, ele é um pouquinho maior, né? São pincéis pequenininhos, tá vendo? A gente precisa desses pincéis. Olha, é bom ter, mal não vai fazer, tá? Só que, principalmente no plastimodelismo, tá? Eu vou falar aqui mais especificamente de plastimodelismo e não tanto de pintura de figura. Pintura de figura eu vou falar lá a respeito no outro curso que está rolando lá no Figurando. Mas falando de plastimodelismo, é legal você ter esses pincelzinhos? Olha, tenha. Só que você vai utilizar muito menos do que a sua cabeça imagina que você vai utilizar, tá? A gente acha que a gente faz miniaturas, né? A gente precisa desses pincéis mínimos. Às vezes acontece de precisar, mas é menos do que a nossa cabeça arquiteta para nós, tá? Pincéis bons é tipo esse aqui, o pincel número 2. Eu uso muito esse aqui, ó, pincel 0, ó. O pincel 0 já é um bom tamanho. Tem outro aqui, um 2 novinho, ó, que a gente usa. Tem um aqui no plástico. Que número que é esse aqui, ó? Esse aqui é o número 4, olha só. Esse é um bom tamanho. Vou até puxar esse aqui, que esse aqui tá novinho. Nem sabia que eu tinha um pincel tão novinho assim. Vai me ajudar muito nesse vídeo, tá? A coisa mais importante que você precisa do pincel não é o tamanho, e sim o formato, tá? E o seu pincel precisa ter pontinha, tá vendo? Se ele for grandão desse jeito, mas ele tem a pontinha, você trabalha só com a pontinha. E o resto do pincel serve para armazenar a tinta. Então, quando você está passando a pontinha do pincel nos lugares, né, a tinta vai saindo, tá? Tá vendo? Ó que pincelzão grande que eu tenho. E eu trabalho só a pontinha dele, tá? Então o importante não é nem tanto o tamanho do pincel, mas o formato. É o pincel ter essa pontinha. Como que a gente faz manutenção nos pincéis para a gente ter essa pontinha por mais tempo, tá? Vamos lá, deixa eu sujar um pincel aqui, tá? Molhei só a pontinha dele aqui, aí trabalhei, né? Pintei aqui, molhei mais um pouquinho, pintei mais um pouquinho,
Pronto, agora eu preciso limpar este pincel que está sujo, tá? Primeira coisa, água. Pode ser um pires d'água, pode ser um limpadorzinho de pincel como esse, que troca água, né? Esse aqui é o mesmo que imprimi. Aqui já tá no Thingiverse. Aí você limpa aqui sempre no sentido da cerda, tá? Aí você vem aqui e enxuga. Sempre enxugue bem o seu pincel e sempre respeite o formato das cerdas. Olha aqui, ó, presta atenção como eu giro o pincel no papel, tá? De vez em quando o pincel está muito encardido, você precisa vir aqui e dar uma deformada nele, mas logo você vem e limpa ele, bota ele no lugar. Ajuda muito você ter um sabãozinho, pode ser um sabãozinho específico, como eu tenho aqui, pode ser um sabonete normal, um sabonete neutro, tá? Eu tenho esse aqui do Zucaverso. Aí você molha aqui, deixa ele fazer essa espuminha dele, né? Deixa essa espuminha entrar em todas as cerdas, né? Aí você vem limpando ele aqui no papel, sempre no sentido das cerdas, né? Aí você vem molhando para tirar aqui todo o sabão. E o mais importante é você, a hora que for guardar o seu pincel, guardar o seu pincel seco. Então você passa aqui no papel toalha. Por que papel toalha, Chiquito, e não papel higiênico, tá? Porque o papel higiênico solta muita fibra, tá? E essa fibra vai pro pincel. Ainda você pode pegar, por exemplo, um gelzinho de glicerina como esse, próprio para limpeza de pincel. Você pode dar uma finalizada no seu pincel, só que como se fosse um gel de cabelo, e aí você vem, ó, modela seu pincel no formato para ele ter pontinha, tá? E você guarda ele assim, com a pontinha. Esse gel vai deixar o pincel duro? Vai! Quando você for pegar esse pincel de novo, ele vai estar duro, igual cabelo com gel, tá? Só que aí você molha ele na água e ele amolece, igual o gel de cabelo, tá? Dá para fazer isso com gel de cabelo? Não sei, nunca fiz. Talvez dê. Aqui, ó, terminando de modelar meu pincel, ó, ele tá quase bom de novo, né? Até para dar umas paradinhas nos pelinhos tortos dele aqui. Pronto, ó, tá aqui quase novo de novo, tá? Aí esse gelzinho você deixa ele aqui um pouco, deixa ele endurecer no formato, que aí o cabelinho vai ganhando um pouco de memória, tá? O que faz um pincel descabelar como esse aqui? Esse aqui é um pincel bem ruinzinho, tá? Então, isso aqui dane-se porque descabelou, tá? Além de você guardar ele úmido, pode causar este frizz dele, né? Pegar um melhor aqui, ó. Pronto, ó. Esse aqui é um bom pincel razoável, mas ele está descabelado, tá? A sujeira importante que você precisa limpar do seu pincel não é a da ponta, é a da jaqueta. É a tinta que endureceu aqui dentro, porque é a tinta que endurece lá na jaqueta do pincel, né? A jaqueta é isso aqui, né? Isso aqui é a jaqueta. A tinta que secou aqui é a tinta que expande e afasta uma cerda da outra, tá? Você pode fazer por esse processo, mas se você precisar de alguma coisa mais forte, você pode usar macetona, você pode usar jet, você pode usar debonder para limpar sua cola. Eu uso, por exemplo, cola Banzai, uma cola muito boa, né? Eu tenho essa daqui que eu uso justamente para isso, ó. Eu molho o pincel lá dentro, tá? E aí eu venho nesse processo aqui. Então tá sendo um verde dentro desse pincel, ficou um verde, né? Eu preciso de alguma coisa forte para atacar essa tinta que ficou lá dentro, né? Tirar ela da jaqueta do pincel. Aí eu repito esse processo algumas vezes para tirar esse pincel, essa tinta, tá? E agora eu vou pro processo que eu já ensinei para vocês. Por quê? Porque isso aqui é um solvente forte, né? Se você deixar muito tempo na cerda do pincel, vai ressecar o pincel, né? Vai ressecar o cabelinho do bicho aqui que você tá usando. Então aí eu volto pro processo tradicional. Venho para a água, molho bem na água aqui assim, ó, para neutralizar
o excesso do solvente. Troca essa aguinha aqui para uma aguinha limpa. Aí raspo bem nesses degrauzinhos que tem aqui para tirar fisicamente algum resquício de sujeira. E venho pro sabãozinho agora. Agora eu vou lavar o cabelinho do meu pincel. Tá? Eu estou usando a palavra cabelo, tá? Não é porque eu sou um imbecil. Quer dizer, também é por eu ser um imbecil, mas eu gosto de usar a palavra cabelo, principalmente quando eu estou ensinando alunos de primeira viagem, para que vocês associem isso daqui a pelos naturais, né? Então você tem que cuidar bem disso daqui como se fosse o seu cabelo. Seu cabelo você não lava com thinner, seu cabelo você não lava com jet, né? Então se você vai fazer alguma coisa excepcional, você precisa vir lavar como lavaria seu cabelo, com água, sabão, bastante carinho, tá? Existe shampoo para pincel, existe condicionador para pincel, para voltar maciez de cerda, tá vendo? Ó como o pincel ficou bem clarinho depois desse processo, né? Ainda venho com o gelzinho aqui. Esse gelzinho limpa um pouco o pincel também, então você pode usar ele aqui para dar um último acabamento. Modela ele e guardamos ele modelado. Ele não ficou um pincel novo, mas ele ainda tem aplicabilidade, tá? Essa manutenção vai garantir vida eterna para o seu pincel? Não vai, tá? Pincel, esse aqui ele tá com a pontadura, tem tinta aqui. O pincel, ele tem uma vida útil. De tempos em tempos você precisa trocar de pincel, tá? Ou rebaixar o pincel. Você compra um pincel novo para ser o seu pincel de uso nobre e rebaixa o seu antigo pincel para fazer funções menos nobres, né? Funções que demandem menos precisão, tá? Se você faz a manutenção adequada, se você tem essas boas práticas de pincel, de guardar eles secos, de pentear eles com gel, né? De sempre usar eles no sentido adequado aqui para eles estarem sempre pegando memória no sentido certo. Se você faz essas boas práticas de pincel, você garante uma vida útil maior para o seu pincel. Seu pincel vai durar um pouco a mais de tempo, mas não para sempre. Ainda vai chegar uma hora que, mesmo você sendo zeloso e cauteloso com os seus pincéis, para você ter pincel fininho, uma hora você vai precisar trocar eles, tá? Então, escolha bem o seu pincel, né? Bons pincéis também tendem a durar mais, mas escolha a linha de pincel, uma linha adequada para você e que você consiga repor sem causar um desastre orçamentário na sua vida, tá? Se você comprar um pincel de 200 conto, daqui 6 meses você vai ter que comprar outro. Você vai querer, você tem condição? Se você tiver, ótimo, manda bala, tá? Mas isso encarece um pouco o hobby, tá certo? Mas não seja displicente com seus pincéis, nem com a sua escolha de pincel. Escolha bem, escolha bons pincéis, escolha pincéis eficientes, de boa qualidade, boa procedência, porque eles vão te ajudar, vão fazer um acabamento melhor e vão te ajudar a obter os resultados que você deseja na sua pintura, tá? Tendo esta aula, sinto-me mais confortável para a aula que vem, a gente voltar aqui e pintarmos alguns detalhezinhos que falta, de repente começar a fazer uns weathering, uns envelhecimentos, tá? Agora vocês já sabem o básico do pincel e conforme a gente for usando ele ao longo da nossa montagem, a gente vai dando outras dicas, outros toques para vocês, tá? Este vídeo está se encerrando por aqui. Aproveita, deixa seu like, ative o sininho para você receber todas as notificações do blog do Chiquito. Fica de olho nas lives, esse aqui é um canal de lives, a gente está ao vivo
quase todo dia aqui tem uma live rolando aqui no Blog do Chiquito, no Figurando, no GPC. Procura aí que você acha uma live do Blog do Chiquito. Encerro este vídeo com agradecimento muitíssimo especial aos padrinhos do Blog do Chiquito, a galera que acessa aqui o apoia.se/blog do Chiquito, dá uma moral pro Chiquitão aqui, uma graninha todo mês e faz esse canal funcionar. Esse canal só funciona aqui graças a seus padrinhos que estão assistindo este vídeo 1 ano e 1 mês antes de você que não é padrinho, né? Tá vendo? Se você gostou desta informação, você já podia ter ela 1 ano atrás. Padrinho que está assistindo isso no dia certo não está fazendo sentido nenhum para ele, tá? Mas para quem não é padrinho, o Chiquiters do futuro tá fazendo sentido. Vamos embora, turma. Fiquem bem, fiquem em paz, cuidem bem dos seus pincéis. Até o próximo vídeo do Blog do Chiquito. Um beijo, fui!